apresentar o professor Dalton e aí começamos, né? Então, bem-vindos, né, a essa que é a quinta aula do nosso curso Bioética em Pesquisa para Ciências da Vida. Hoje estamos felizes em ter mais uma vez uma aula do professor Dalton Luiz de Paula Ramos, né? Então, o professor Dalton é graduado em odontologia, especialista em odontologia legal, mestre em clínicas odontológicas e doutor em odontologia pela Faculdade de Odontologia da USP, né? Ele é professor titular de bioética na Faculdade de Odontologia desde 2009, né? É interessante que o professor Dalton é responsável por uma disciplina, acho que alguém abriu o microfone, deixa eu... É responsável por uma disciplina de bioética e ética em pesquisa que ele implantou em 1997 na USP, em nível de pós-graduação, né? Então tem a ver com o nosso curso. Ele coordenou a implementação do Comitê de Ética em Pesquisa da FO-USP, foi seu coordenador, foi membro do CEP, a gente vai falar aqui dos comitês de ética em pesquisa no nosso curso do ICB da USP, e membro titular da CONEP, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, também vai aparecer aqui ao longo do nosso curso, tendo sido coordenador adjunto dessa comissão e responsável pelo grupo de trabalho de reformulação do Sistema Nacional de Informação sobre Ética em Pesquisa, que iniciou o desenvolvimento da Plataforma Brasil. Quem trabalha no CEP sabe que essa é a plataforma utilizada atualmente, né? O professor Dalton ocupou a presidência da Comissão de Ética do Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo, atuou como membro da Câmara Técnica Interdisciplinar de Bioética do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, é membro da Academia Pro Vita do Vaticano e membro da Comissão de Ética da USP, né? Nós comentamos que o início do nosso curso tem aulas um pouco mais gerais sobre paradigmas da bioética, né? Hoje, se eu não me engano, é a última dessas aulas de escopo um pouco mais amplo, antes de nós nos dedicarmos a temas mais específicos, e o professor Dalton vai apresentar um dos paradigmas no qual ele é especialista, né? O paradigma personalista. Então, quando a gente falou daqueles princípios norte-americanos, a gente disse que não eram os únicos princípios existentes na discussão da bioética. E hoje o professor Dalton vai nos falar da pesquisa sob o olhar desse paradigma personalista na bioética. Então, mais uma vez, muito obrigado, Dalton, pela presença. Eu é que agradeço, não só ao João, como também a Regina e a Cida, colegas docentes da USP, por mais essa oportunidade, na verdade, por mais essa oportunidade. E também a todos aí que vão nos acompanhar hoje aqui. Estou vendo 48 pessoas plugadas aqui, é impressionante poder estar falando para tantos. E o João já me apresentou, né? A gente tem esses formalismos acadêmicos, né? Mas eu gostaria de pedir a todos, não só docentes, pós-graduandos, profissionais da área biológica e de saúde, que se sentissem muito à vontade nesse nosso encontro de hoje. Primeiro que eu fiquei muito impressionado, colegas do ICB, com o elenco de docentes que vocês estão reunindo nesta edição, né? É muito significativo. Entre outros nomes, por favor, hein? Entre outros nomes, vê o nome do Walter Colley, o mesmo do Goldin, né? Para falar de duas pessoas, em particular, que são muito significativas também para mim, na minha carreira, né? Professor, pensa qualquer tipo de apresentação, né? E o Goldin intenso nesses últimos anos, e é um grande personagem hoje do cenário da bioética no Brasil. Tá? Bom, então me foi pedido para abordar o tema bioética e pesquisa, o paradigma personalista. Então, também a partir do que eu acabei de referir, do fato de Walter Colley e Goldin já terem falado com vocês, né? Suponho, não é, João, que aquele cronograma pode ser cumprido da forma com que você nos enviou, fica para mim evidente que muitos aspectos relativamente às questões, e o próprio João e outros que começaram a disciplina, né? Que muitos temas já foram aqui apresentados a vocês, o que para mim é um respiro de ufa, né?
Então eu não preciso ficar me detendo, embora, caso algum tema que eu julguei que já foi abordado seja de interesse de alguns de vocês, a gente pode entrar num diálogo. A minha intenção, João, Regina, Cida, é fazer esta apresentação, que segue em PowerPoint, e que, por favor, sintam-se à vontade de disponibilizar para os alunos o arquivo. Pretendo, né, estou aqui com o meu cronômetro, fazer uma apresentação aí, quem sabe consigo entre 20 a 30 minutos, um pouquinho mais talvez, que o Dalton gosta muito de falar. Mas a minha intenção era, de fato, abrir um diálogo, né? Ainda mais com esse perfil que você descreveu, nós temos, nos ouvindo hoje, alunos de pós-graduação, então, efetivamente, pesquisadores, né, ativos nesse momento, até pela pós-graduação, como suponho que entre os colegas que não sejam pós-graduandos, alguns podem já ter sido, outros pretendem ser, e com certeza tem uma série de pontos que dizem respeito à ética em pesquisa e à ética em geral. Vamos nos deter mais à ética em pesquisa, mas a gente não foge de uma discussão sobre ética geral, ok? Bom, passa o próximo, por favor, João. Próximo slide. Não vou me deter muito nesse aspecto do que está projetado aqui, até porque, embora tenha tido oportunidade de estudar filosofia, não me julgo um filósofo, né? E, portanto, não gostaria de enveredar muito por aspectos nos quais eu não tenho domínio de conteúdo. Mas é importante que a gente aqui apresente alguns referenciais, até para que vocês entendam o meu discurso, até para que vocês saibam exatamente quais são os pontos de partida em cima dos quais eu vou construir esse raciocínio com relação à ética e à ética personalista em particular. Eu tenho o entendimento de que ética e moral, né, tem, claro, na sua etiologia tem algumas diferenças das origens, uma grega, outra latina, enfim, mas eu não queria entrar nesse aspecto, mas elas têm uma pequena diferença, tá? Mesmo na forma com a qual nós usamos hoje, coloquialmente, no nosso vocabulário, né, do nosso tempo, digamos assim. Ética sempre nos remete, portanto, os fatos que estão relacionados com aquela questão ética, né? Essa característica do transcender, né, implica que a ética nos provoca, né, aí além da simples constatação do fato em si. Então, título de exemplo, os profissionais da área da saúde, que é o meu caso, né, tem lá dilemas éticos relativamente aos tratamentos clínicos, por exemplo, né? O fato é o quadro clínico, né? Mas a abordagem ética, então, implica que a gente extrapole o fato em si, né? No caso, o fato clínico, e olhe para todas as outras nuances da realidade, que envolvem aquela circunstância com a qual eu estou trabalhando. Então, não só o quadro clínico no seu diagnóstico, mas a pessoa do paciente, a pessoa do profissional, as condições de infraestrutura para os atendimentos, etc, etc, etc. E a partir desse transcender os fatos, se pode propor um ideal e se fazer um juízo de valores, né? Então, não é só a coletânea do que está em torno, mas sim um juízo, isto é, uma reflexão sobre quais valores estão em jogo naquela situação. Moral, né, e aí é nesse sentido que eu julgo que há uma certa diferenciação, se vincula muito mais aos costumes, aquilo que caracteriza as culturas e determinada época histórica. Então, nós vamos ver que a moral, né, em uma série de aspectos, pode sim, dependendo do lado do oceano em que você está, tá? Mas vejam, né, se moral pode ser reduzida a isso, não necessariamente é sempre isso, mas se ela pode ser reduzida a isso, significa que não necessariamente se fez um juízo de valores. Não necessariamente quem caminha a partir de um determinado valor moral, né,
tenha parado para pensar, mas, afinal de contas, por que eu estou fazendo desse jeito? Afinal de contas, por que eu me visto desse jeito? Por que as relações sociais, no meu grupo social, se fazem desse jeito? Por que eu tenho que fazer de determinada forma? Né? Então, o que importa para nós? Né? Que a gente possa, então, aprofundar, frente a cada situação que se apresenta, uma relação entre o gesto e o todo nele implicado. Então, eu volto a um conceito ampliado de ética, né? E aqui na minha fala eu vou ter sempre como referência, quer quando eu fale, uso a expressão ética, quer com moral, ou eticidade, ou moralidade, a relação entre o gesto e o todo nele. Dalton? Próximo slide, Sim. por favor. Às vezes está cortando um pouquinho, Dalton. Se por acaso piorar, eu te aviso. Por enquanto tá dando ainda para ouvir. Tá bom, mas tá bem. Tá. Ok. O próximo, por favor. Bom, com relação ao particular da bioética, isso já não é mais novidade para vocês nessa altura da disciplina, né? Bio significa vida. E ética, então, numa formulação muito sintética, a partir do que eu já estou conversando com vocês, para que lado eu vou? Né? Frente a qualquer decisão que eu tenho de tomar, da mais simples à mais complexa, né? A ética é a que nos propõe essa pergunta. Para que lado eu vou? Todos hoje, aqui, nos últimos 20 minutos, tomamos uma decisão. Eu, os professores e vocês. Nós decidimos por entrar nessa sala de diálogo, né, dessa aula. Foi uma decisão. Né? Talvez, para a grande maioria, não tivesse grandes implicações, já tinha um compromisso agendado, etc, etc. Para alguns, pode ser que tenha significado uma decisão muito impactante, porque tinha uma coisa muito especial por acontecer nessa tarde às 17 horas, né? E tomou a decisão por vir, como alguns podem ter tomado a decisão por não vir. Né? Onde essa decisão, quando essa decisão, a gente pode dizer que foi ética, né? Ou quando não foi ética. Né? É o quanto o significado do gesto, quer por participar da aula, quer por não participar da aula, foi ajuizado, foi pensado a partir de valores. Tá? E a bioética, então, né, se propõe a ser uma disciplina que trabalhe especificamente essas questões éticas, quando as questões éticas expressam, de alguma forma, né, tem uma implicação com relação à vida. Então, nós vamos ver essa bioética no campo das ciências biomédicas, nós vamos ver essa bioética em todos os campos de conhecimento. Na área social também, né? Eu tenho participado do Comitê de Ética da PUC de São Paulo, aqui, sede em Perdizes, e até aceitei esse convite e tenho uma grande estima pelo Comitê de Ética em Pesquisa da PUC, porque se trata de um grupo, esse em particular, que eu participo, da área de ciências humanas. Então, diferente da minha formação, do meu histórico, em que eu sempre estive muito mais e fortemente vinculado à área da saúde, esse Comitê de Ética em Pesquisa da PUC de São Paulo tem me ajudado muito a entender, né, como essa bioética impacta os colegas da área de humanas, de direito, de filosofia, administração, economia, né, filosofia, né, teologia, e é riquíssimo esse caminho. Próximo, João, por favor. Bom, não vou me estender nisso, mas todos os autores são unânimes ao falar especificamente da ética e pesquisa, a lembrar que, infelizmente, nós temos um histórico de exageros ou abusos ocorridos na história recente da humanidade, que, além de uma preocupação da busca da ética por si só, né, nos lembra de que os exageros, né, e os desvios, né, digamos assim, dos caminhos por parte de alguns, reforçam a necessidade de que a gente pare e faça efetivamente um trabalho sobre ética, e ética em pesquisa em particular. A Segunda Guerra Mundial, a gente poderia falar horas a respeito disso, né? Não foi a primeira vez,
mas foi um momento bastante impactante pelo número de vítimas, e muitas destas vítimas foram vítimas de supostos experimentos clínicos. Sim, vítimas de supostos experimentos clínicos, que eram pessoas, obviamente eram prisioneiros de guerra, que eram, desculpa a expressão, usados pelos pesquisadores no sentido de serem, e aí sim, no pior sentido da palavra, né, cobaias em experimentos que interessavam aqueles tais pesquisadores. O histórico disso na Segunda Guerra Mundial é amplo e não diz respeito só, embora com grande dimensão, ao que os nazistas fizeram. Vamos ver isso realizado com os nazistas fazendo pesquisas com prisioneiros, vamos ver isso com americanos fazendo pesquisas com prisioneiros, japoneses e por aí vai. Tá? Infelizmente. Então, a Segunda Guerra Mundial e a primeira metade do século XX representam um paradigma para se olhar para a realidade e dizer, tem coisas que precisam ser feitas, tem coisas que precisam ser repensadas. Mas, infelizmente, as coisas não se interromperam no momento do término da Segunda Guerra Mundial, né? Então, nós vamos ver, por exemplo, nos Estados Unidos, um estudo que vai de 1932 a 1973, financiado pelo governo americano, isso é um aspecto importante, né? Certificado pelas agências americanas, né? Isso é muito importante, em que uma população vulnerável e socialmente excluída ou marginalizada foi submetida a um estudo observacional de sífilis, né? Isto é, um estudo em que apenas se observava a história da doença, sem que se fizesse nenhuma intervenção curativa, mesmo quando, veja que o estudo vai de 32 a 73, mas na década de final dos anos 30, começo dos anos 40, nós temos a descoberta da penicilina, que é tratamento eficaz para sífilis. Mesmo com o advento da penicilina, este grupo populacional, a população de negros, foi abandonada pelo sistema de saúde, enquanto era observada pelos pesquisadores. Era observado o quê? Morrerem e terem seus filhos por herança, né? Por aspectos hereditários, genéticos, doentes também, né? E morrerem. Né? Financiado pelo estudo pelo governo americano, década de 70 do século passado. Né? Como também tem um outro estudo, esse mais especificamente interessante, de interesse dos dentistas, né? Que é o estudo de cárie de Vipeholm, né? Vipeholm, na Suécia, quer dizer, um local bastante desenvolvido, social e economicamente, né? Social, cultural e economicamente, e que também acontece depois da Segunda Guerra Mundial. Os nazistas já não estavam mais no seu poder, né? Um país ocidental como a Suécia, e onde aqui o exagero se fez em se trabalhar com deficientes, com gravíssimos quadros de desenvolvimento, comprometimento neurológico, né? Dependentes da instituição, que eram submetidos ao processo de cárie, né? Para verificar como a cárie evolui. Por isso, um estudo de 5 anos. Né? Essas pessoas sofreram e sofreram muito. Daí, gente, toda uma preocupação. E há outros, viu? Muitos outros que a gente poderia citar. Mas para dizer, temos uma preocupação com a ética, em parte pela nossa intenção de buscarmos sempre o melhor, né? A verdade, diriam os filósofos, mas também porque temos que disciplinar os abusos que infelizmente ocorrem. João, o próximo, por favor. Bom, não vou me deter muito nisso, apenas um slide para lembrar que justamente ao término da Segunda Guerra Mundial em Nuremberg, considerando-se o que ali chegou no Tribunal de Nuremberg, que foi o tribunal que julgou os ditos criminosos de guerra, né? Que os vencedores julgaram os perdedores, né? E onde ficou evidente as atrocidades que os nazistas fizeram nos campos de concentração. Médicos nazistas fizeram nos campos de concentração, né? Alegando com isto uma busca de um conhecimento científico e matando milhares de pessoas. A partir
do julgamento de Nuremberg, surge a proposta do Código de Nuremberg, que é um texto que vocês poderão achar aí na internet com facilidade, é um documento muito importante, e eu só queria destacar essa primeira frase, que é a frase que abre esse documento, que diz o seguinte: o consentimento voluntário do ser humano é absolutamente essencial. Né? Já se falou de consentimento aqui, né? O Goldin deve ter dado um show aí com relação ao tema do consentimento, mas o que é importante aqui que eu quero destacar: em pesquisa, consentimento voluntário. Consentimento implica em informação precisa, honesta, de fácil entendimento para o interlocutor. Tá? E o voluntariado implica em liberdade de colaborar ou não. Nunca submissão. Né? Então, isso tem uma série de implicações que a gente vai falando aqui no transcorrer dessa aula. Próximo, João, por favor. Né? Nós tivemos vários documentos internacionais que vão tratar também de pesquisa. Tá? João, se eu der assim aqui. Um documento que aparece como referência constante, principalmente e quem quer publicar numa revista internacional da área da saúde, vai encontrar nas normas para os autores de publicação referências ao Helsinki, ou declarações de Helsinki. Declarações porque no plural. E, na verdade, a Declaração de Helsinki teve a sua primeira edição feita em 1964 na cidade de Helsinki. Posteriormente, nas datas que se seguem aqui, essa declaração foi atualizada em diferentes cidades, Tóquio, Londres, tivemos uma edição no Brasil, né? E ela é promovida pela Associação Médica Internacional. Aliás, é tida como uma declaração para médicos, para os médicos, né? Para médicos nesse sentido. E ela é elaborada pela Associação Médica Internacional e é um documento importantíssimo na consolidação desse entendimento de ética e pesquisa, e aqui vai uma das suas frases de abertura, importantíssimo de se conceber, qual seja, os interesses do indivíduo devem sempre prevalecer sobre os interesses da ciência e da sociedade. Isso tem que leitura, né? De que não é o indivíduo que está a serviço da ciência, é a ciência que está a serviço de cada indivíduo. Né? Isso é muito importante, principalmente quando se fala em voluntariado na pesquisa e quando se fala de benefício na pesquisa. O benefício na pesquisa pode, sim, implicar em algum sacrifício por parte do participante. Isso vai estar no meu último slide. Né? Mas o ponto de partida, a premissa, melhor dizendo, não pode ser eu sacrifico alguns para salvar muitos. Não, não pode ser esse. Tá? Aqui está claro isso. Os interesses da ciência prevalecem os interesses do indivíduo sobre os interesses da ciência. Né? Esse é o documento internacional de Declaração de Helsinki, que é um documento longo e aborda uma série de aspectos. Próximo slide, João. Bom, pensando no nosso cenário nacional, nós temos aqui regulamentações relativamente à ética em pesquisa, a primeira delas do Conselho Nacional, todas serão do Conselho Nacional de Saúde, mas a primeira do ano é de 1988, né? Que é a resolução 1, a primeira resolução do Conselho Nacional de Saúde, depois uma grande reestruturação que se fez no próprio Conselho, a partir da Constituição da República Federativa do Brasil e da 8ª Conferência Nacional de Saúde, nessa época, né, 1988. Essa resolução, editada, então, em 1988, já estabelecia normas de pesquisa em saúde, incluindo aspectos éticos da pesquisa em seres humanos e outras coisas relacionadas com biossegurança. Mas o que interessa aqui para nós é o seguinte: regulamentação no Brasil relativamente à ética em pesquisa não é nada recente, não. Tá? A primeira é de 1988, portanto, nós estamos aí há quase 40 anos, né? Mais ou menos isso, dessa regulamentação no Brasil. Pode ter novidade para alguns que estão me ouvindo hoje, ou que estão participando dessa disciplina,
e ética em pesquisa. Está Na verdade, falhando, você professor. só foi ter contato com essas informações. Próximo, João. Professor, espera um pouquinho. Pois não, Está desculpa. picando um pouco o som, Dalton, infelizmente. O Vou som, às passar para o vezes, está celular, cortando, então. assim, de modo Ok? intermitente. Claro. Você Eu vai vou passar entrar pro pelo celular, mesmo tá link, bom? então, né? Pelo mesmo Tá bom. link, vou entrar no celular, ok? Aí o senhor desliga o seu som da tela e vamos tentar o celular. Sim, sim, sim. O último slide eu quase não vi nada. Não sei se o João ouviu, pela cara dele, acho que não. Não, vamos pedir para o professor retomar. Eu acho que era alguma coisa, né, desenvolvendo que não é tão novo, né, já que já tem algo desde 88, mas a gente pede para o professor retomar, claro, Júlio. Não, claro, a gente pede para o professor Dalton retomar esse último slide, sem problemas. O professor precisa habilitar o seu som. Ele entrou? Não está aparecendo aqui para mim? Ele entrou, mas caiu. Deixa eu ficar com o meu celular, se por acaso. Aqui. Pronto? Ouvimos. Sim. Perfeito. Estão me ouvindo? Ouvimos, Dalton. A gente queria pedir para você retomar do começo da explicação desse slide, né? Retomar esse slide? Da resolução do Conselho Nacional de Saúde. Exato, por favor. Até que momento, João? Desculpa. O slide. A gente Tá ouviu bom. que foi... Então... Ok, vamos lá. Ok? Você me acena com positivo ou negativo na telinha se estiver tudo bem com o som. Mas então eu dizia nesse slide, né, que a regulamentação no Brasil não é recente, tá? Esse é o ponto importante, e que ela tem como ponto de origem essa resolução número 1 de 88 do Conselho Nacional de Saúde, que vem no bojo de uma série de mudanças ocorridas no Brasil a partir da edição da então, né, na época, nova Constituição da República Federativa do Brasil, como também da 8ª Conferência Nacional de Saúde, fato histórico importantíssimo na criação do que se chama controle social no campo da saúde, né, e que vai depois extrapolar para outras áreas de atuação, né? Então, a resolução 188 é um elemento importantíssimo aqui para nós, e eu destacaria a data, 1988. O próximo agora, João, por favor. Na sequência, nós temos no ano de 1996 a resolução 196, do mesmo Conselho Nacional de Saúde. Quero aproveitar essa projeção, a referência à resolução 196, para lembrar uma pessoa importantíssima nesse sentido, que foi, porque infelizmente já não está entre nós, o professor William Saad Rosner, né? Inclusive também tem a ver com o Código de Ética da USP, porque foi um dos que elaborou a primeira versão do Código de Ética da USP. Mas o professor João Saad Rosner foi o grande responsável, não só pela implantação, pela efetiva implantação de um sistema de regulamentação sobre ética em pesquisa no Brasil, como também pela implantação ou inauguração da ética, da bioética no cenário brasileiro, né? A resolução 196 fundamenta-se nas normas internacionais sobre o tema e a legislação brasileira e retoma os referenciais bioéticos internacionais sobre bioética. O ponto importante dessa resolução é que ela, de forma obrigatória, indica às instituições de pesquisa que tenham um comitê de ética em pesquisa e, de forma obrigatória, que toda pesquisa envolvendo seres humanos seja previamente submetida à apreciação desses comitês. Pode passar o próximo, por favor, João?
E, para falar da sequência, a Resolução 466, de 12 de dezembro de 2012, publicada no Diário Oficial em 2013, né, vem a substituir a Resolução 196, atualizando-a, né, e abre a perspectiva de outras resoluções complementares para tratar de temas específicos, como pesquisa na área de humanas, como pesquisas, enfim, né? A Resolução 466 é o documento vigente, né? Editado, então, como eu disse, pelo Conselho Nacional de Saúde, e é o documento que temos todos que conhecer, né? Ou pelo menos, frente a uma possibilidade de participação em pesquisa, consultar para verificar o que eu preciso como referencial para iniciar minha pesquisa. O próximo, por favor, João. Esse slide, desculpem, eu fiz um recorte e cola aqui de uma tela de computador, né? Então talvez não esteja muito nítido para todos, mas aqui é um cenário de poucos meses atrás, de como esse sistema CEP-CONEP, né, hoje se distribui pelo Brasil, né? Então nós temos, nessa data de junho de 2022, tínhamos, esse número pode ter se alterado, talvez para mais, talvez um pouco para menos, nós tínhamos atuantes ativos 871 comitês de ética espalhados pelo Brasil. Essa distribuição, como esse mapa demonstra, ela em muito segue a distribuição que temos das grandes instituições de ensino e pesquisa, como as universidades como a USP. Né? E veja, quando se fala de um comitê de ética em pesquisa, não necessariamente está se falando de uma universidade. Por exemplo, a USP deve ter algo em torno de 18 comitês de ética. Né? Como foi dito aqui, a Odonto tem, só para falar aí do triângulo da parte alta do campus, né? O ICB tem um comitê de ética, que eu tive a oportunidade, inclusive, privilégio de participar, né, nos primeiros anos da implantação desse comitê. O HU tem um comitê de ética em pesquisa, que eu também tive a oportunidade, até pouco tempo atrás, de participar. A Odonto tem um comitê de ética em pesquisa, e por aí vai. Né? Então, esse número de 871 se refere às grandes instituições de ensino, algumas de um porte menor que o da USP, né? Mas que tem comitês de ética em pesquisa em humanos. Né? Veja que tem uma outra vertente da questão, que é a questão da ética em pesquisa em animais, como o João acabou de lembrar aqui nas comunicações internas. Próximo, por favor, João. Bom, isto com certeza já foi até aprofundado e com certeza até mais detalhado pelo professor João na aula inaugural, né, relativamente aos modelos ou correntes de bioética. Tá? Então, o principialismo foi até motivo de uma das aulas anteriores à minha. Então, nós temos a bioética se desenvolvendo pelo mundo afora a partir de várias correntes ou modelos. Né? O modelo principialista, de forte influência, né? Nascido né? nos Estados Unidos, um modelo fenomenológico, com o qual eu tenho uma grande simpatia, diga-se, que é o Diego Gracia, da Espanha, um modelo ontológico personalista, com o qual eu me identifico, e é a razão do nosso trabalho, inclusive de estarmos aqui hoje, daqui a pouco eu falo um pouco mais, mas também temos muitos outros modelos importantes. Engelhard nos Estados Unidos, Singer na Austrália, aqui no Brasil, Garrafa, tivemos também o professor Saad, como já há pouco citei. O que vem caracterizar esses diferentes modelos? Né? Bom, primeiro, a grande preocupação da bioética é um ponto em comum de todos esses modelos, né? Refletir sobre o significado das nossas ações, principalmente em termos de desenvolvimento de tecnologias e o seu impacto para a vida. Mas nós podemos sim ter referenciais antropológicos, filosóficos, diferentes, né? Distintos, de forma que, a partir daí, vão se construindo caminhos de ferramentas de trabalho. Uma das ferramentas de trabalho dos modelos, ou mesmo ou correntes bioéticas, são os seus princípios, isto é, são os seus referenciais teóricos que se colocam como elementos para que se possa trabalhar na prática, né,
qual o caminho que eu tenho que trilhar para fazer aprofundar essa reflexão bioética e, com base nessa reflexão bioética, tomar decisões, né? Frente aos dilemas que vão se colocando nas diferentes práticas, para os profissionais da área da saúde, na atividade clínica. Para os pesquisadores, tema específico que estamos trabalhando aqui, as questões de ética e pesquisa. Para o administrador, né, as questões de ética e administração, quando essas têm a ver com a vida. E por aí vai, né? Então, a gente tem essa diversidade, ela é muito rica, né? E é importante também que a gente possa entender que essa diversidade, como eu disse, enriquece o nosso debate bioético, né? Não nos engessa em determinados formatos, né? Ideologias ou qualquer tipo de influência, né? Nefasta ao comprometimento da liberdade de reflexão, a liberdade de tomada de decisões, né? Liberdade tem a ver com isso. Próximo slide, João, por favor. Bom, aqui eu muito babão, né? Não sei se todos estão podendo ver, né? Trago sempre nas minhas aulas as fotos dos meus netos, né? Esses são os 5 já aí, atuantes, né? Tem um 6º para daqui a 2 meses, então já está no forno, né? E tem mais um garoto chegando. Por que eu coloco as fotos dos meus netos, em que pese aí o fato de eu ser um vovô babão, né? Porque eu quero trabalhar com vocês a temática da pessoa humana, tá? A temática da pessoa humana, nós podemos trabalhar, e aí tem os grandes especialistas, por exemplo, do ICB, né? A partir de uma visão anatômica, a partir de uma visão morfológica, né? A partir de uma visão genética. Todos caminhos válidos e extremamente necessários para que a gente possa entender a complexidade da pessoa humana. E essas pesquisas na área de morfologia, de fisiologia, de genética, de bioquímica, enfim, de tantas áreas de conhecimento que estudam a pessoa, são muito importantes para que a gente possa ampliar o nosso cabedal de informações e conhecimentos e, a partir daí, uma pesquisa ética, né, construir uma sociedade melhor. Tá? Bom, então eu posso pensar em fazer esse trabalho para entender o que é a pessoa humana a partir desse conhecimento científico. Né? É possível por aí? Sim, é possível por aí. Eu diria que é o caminho mais difícil, até porque o conhecimento do que vem a ser pessoa humana independe do grau de escolaridade ou mesmo de academicismos. Né? Nós já conhecemos o que vem a ser pessoa humana, e aí estou aqui propondo para vocês, em outras palavras, uma discussão fenomenológica, tá? Da linha da fenomenologia, que é a partir da experiência, né, que nós temos de convívio enquanto pessoas humanas e com pessoas humanas. Esse conhecimento é um conhecimento natural. Tá? E vejam, nós estamos em plena academia aqui, né? Cada um no seu endereço, acompanhando essa aula, mas efetivamente essa é uma atividade acadêmica estrito sensu, é uma disciplina da pós-graduação. Né? E é natural que nós todos aqui presentes, tenhamos uma visão bastante fortalecida, e é válida, da ciência, né? Como fonte do conhecimento. Sim, a ciência é fonte de conhecimento, mas não é a única fonte de conhecimento. A experiência, e quando eu falo de experiência, não estou falando de experimento, não estou falando daquilo que se faz nos laboratórios do ICB ou da USP, né? A experiência, enquanto vivência, né, é fonte de conhecimento. De forma que, por isso eu projeto a foto dos meus netos, né? Para mim, Dalton, esses rostos que estão sendo projetados se revestem de valor e significado. Né? Da mesma forma, cada um de vocês poderia escolher fotos de outras pessoas, de outras crianças ou adultos que sejam, né? Tá projetando, substituindo esse meu slide de fotos e poderiam dizer, olha, esse rosto que aparece aqui nessa imagem, né, é um rosto que me remete a valores e a significados. Tá?
alguns dos quais eu tenho de uma forma talvez intuitiva, né? Mas eles existem e eles são muito importantes. Olhar para a experiência do impacto, né, desses rostos é fonte de conhecimento. É um elemento imprescindível para que a gente possa pensar, viver, percorrer, né, experimentar as experiências profissionais. Quer sejam as experiências profissionais da ética do profissional, né, da humanização das relações. A gente trabalha bastante isso, eu tenho vínculos históricos com o hospital universitário, ainda mantenho vínculos com o hospital universitário, já estive mais intensamente trabalhando no hospital, agora apenas em algumas comissões do hospital, mas assim, pensando no hospital universitário como o equipamento de estudo na área da saúde, né, a questão da humanização é um aspecto importantíssimo na formação dos profissionais. Então, não é só o diagnóstico, não é só a terapêutica, né, mas é a questão de uma relação pessoa a pessoa que se constrói a partir do reconhecimento do valor e dignidade de cada pessoa humana, independente de raça, de grupo social, de qualquer outra forma de diferenciação que a gente possa, de escolaridade, né, que a gente possa fazer. E quando eu olho para as fotos dos meus netos, eu, naturalmente, a partir de um sentimento, né, não é uma postura sentimentalista que eu estou propondo, mas uma postura antropológica de atenção à pessoa, né, eu resgato o que vem a ser pessoa humana. Então, esse é um exercício que eu proponho a vocês. E é um exercício tão importante quanto tantos outros que vocês que estão na academia estão fazendo nesse tempo, nas diferentes disciplinas, nas pesquisas e por aí vai. Muito importante. Se a gente deixa de fazer esse exercício de forma constante, permanente, contínua, né, a gente tende a congelar, né? Congelar, né, eu vou até dizer o seguinte, tende a congelar o coração. Dalton, Sumiu. nós vemos você falando, mas não te ouvimos mais, Dalton. Aconteceu alguma coisa? Aqui também não. Eu acho que tem que sair e entrar de novo. Dalton? Não. É porque o ícone do microfone dele está aberto, não é isso? Tá. Eu estou ouvindo vocês. Agora voltou. Ok? Voltou. Eu desliguei a minha câmera. Isso pode favorecer Melhora a transmissão. Da internet. Estamos Ok. te ouvindo bem agora. Ok, perfeito. Então, não sei até onde vocês me ouviram, eu dizia, esse exercício de resgatar o significado, o conhecimento amplo que a gente tem de pessoa, é muito importante que seja feito de forma constante, né, e contínua, né, porque esta é a possibilidade que nós temos de não congelar o nosso coração, tá? Usa essa expressão congelar o coração, porque ela é muito significativa. Não é só o profissional da saúde que pode ser frio na relação profissional. Pode, quer dizer, não que deva ser, né? Mas que acontece que seja frio. Qualquer um nas suas relações profissionais, e o pesquisador mesmo que de laboratório de bancada, né, tem que encontrar aquilo que aquece o coração, que faz o coração vibrar. Quando o coração congela, ele para, né? Ele perde a sua função, né? Desculpem, um trocadilho aqui com algumas imagens meio que poéticas, meio que filosóficas, mas é muito importante isso. Se nós queremos falar de ética, e em particular também de ética em pesquisa, nós temos que ter esta abertura para esse conhecimento que a experiência de sermos humanos traz para nós. O próximo slide agora, João, por favor. Eu não sei se todos conseguem acompanhar essa imagem. Essa é uma imagem que a minha geração conhece muito bem. Em 1993, esta foto é publicada
é foto de capa do New York Times, né? O fotógrafo Carter, né, estava no Congo, onde naqueles anos acontecia uma grande estiagem, né? Já se tratava de um país com uma série de dificuldades sociais e que vivia uma grande estiagem, seca, muita fome e morte. E essa foto é, por si só, muito impactante. A gente vê a criança, né, visivelmente desnutrida, e o abutre, né, a poucos metros, como que esperando o momento para dar o bote fatal, né? Essa foto tem uma história longa, infelizmente não posso discorrer aqui, né? Até porque eu estou olhando aqui o relógio, já estou me estendendo muito, mas vejam que ela é importante por vários aspectos. Ela nos sensibiliza, né? Ela nos comove, isto é, nos move em direção a algum lugar, né? Que é de buscar uma reação para que coisas como essa não aconteçam. Mas vejam que essa foto, além de tudo, tem um aspecto que eu gosto de destacar. O slide anterior eu mostrei o rosto dos meus netos, e o rosto deles era visível. O rosto deles era visível. Eu identifico aquela pessoa com nome e sobrenome, quem as conhece. Aqui nessa foto, o rosto da criança não aparece, tá? Eu a identifico como um ser humano, como uma pessoa humana, mas o rosto não aparece. Eu digo a vocês que tive até alguma dificuldade na internet para localizar o nome da criança que está lá em cima, Kong Nyong, tá? Então veja, não basta apenas eu dizer é um ser humano. Um ser humano tem nome e sobrenome, tá? E é importante que a gente vá a fundo em tudo isso. Próximo slide, João, por favor. Pessoa humana o que é? Bom, de tudo isso que eu estou colocando, depois, se vocês tiverem um momento para refletir, vocês com certeza vão concordar comigo que a pessoa humana é uma complexidade muito grande de dimensões. Mas eu afirmaria que, além da pessoa humana ser composta por muitas dimensões, eu afirmaria, e é algo que eu tenho como convicção, que é uma unidade de corpo e espírito. Tá? Queiram dar o nome que queiram dar a essa dimensão espiritual, o fato é que eu, Dalton, frente às minhas netas, frente a mim mesmo no espelho, né, não consigo dizer que eu sou só um corpo, que tem um peso, né, uma dimensão que eu posso medir, pesar na balança, no laboratório, fazer algum tipo de estudo. Eu sou mais do que isso. Eu sou mais do que um corpo. Tem uma dimensão que vai além do corpo, vai além do físico, tem uma dimensão metafísica. Né? E essa questão do espírito vai adquirir nas diferentes culturas, nas diferentes experiências, até religiosas, diferentes leituras, diferentes conotações. Não importa que para nós essas conotações, se ela é da cultura hebraica, da cultura católica, da cultura muçulmana ou das culturas orientais. Importa que para nós é que pessoa tem uma dimensão metafísica, né? Tem uma identidade, há pouco eu falei, tem nome e sobrenome. E não tem duas pessoas iguais. Não tem duas pessoas iguais. Mesmo os gêmeos são diferentes. Né? Difícil, talvez, reconhecer a diferença entre eles, mas é só conviver com eles que você identifica essa diferença. Porque a pessoa composta pelas dimensões física, psíquica, social, moral e espiritual é única. Tá? É única. Então, sempre precisamos resgatar tudo isso. Por exemplo, o profissional de saúde, né, tem que resgatar o fato de que a pessoa tem todas essas dimensões. O profissional de saúde, muito facilmente, cai na armadilha de ficar olhando só para a dimensão física, olhando só para a doença, por exemplo. Né? Porém, todos nós somos chamados a, ao nos relacionarmos com pessoas, considerarmos todas essas dimensões. Obviamente, quem estuda medicina, né, pode ter algum conhecimento de psicologia ou sociologia, né, e não tem a obrigação de ter toda a competência de um profissional da área de saúde mental, por exemplo, né, se é um médico da área clínica. Né, mas, mesmo que não tenha essa competência e não tenha essa responsabilidade de ter todas essas ferramentas em mãos, deve sempre considerar essas dimensões da pessoa. Né?
Não existe dor de garganta, né? Existe uma pessoa com dor de garganta, tá? E a pessoa é tudo isso. Próximo slide, por favor, João. Bom, aí já para finalizar, os próximos 2 slides, quando a gente fala do modelo ou da corrente personalista, né? E temos como grande autor do modelo personalista Elias Gretcher, né? Ela nos oferece ferramentas de trabalho, que são os princípios. Vocês, em aulas anteriores, pelo que eu entendi, aprofundaram a questão do principialismo, né? Dos princípios de benefício, beneficência, não maleficência, autonomia e justiça, né? É um modelo de ferramentas que são oferecidas pelos autores da bioética principialista. Eu aqui ofereço a vocês as ferramentas que são propostas pelos autores do modelo ou vertente ou corrente personalista, como inaugurou Elias Gretcher. O primeiro princípio, e atenção, os princípios estão ordenados de 1 a 4, porque trata-se de uma hierarquia, tal qual no modelo principialista, também lá existe uma hierarquia entre os princípios, né? Aqui existe uma hierarquia que se refere ao meu ponto de partida. Não é que o princípio primeiro é mais importante que o segundo princípio. Todos têm o mesmo valor. Porém, a forma de aplicar os princípios deve seguir uma determinada ordem que me ajuda a conduzir esse caminho da reflexão ética, né? Então, o primeiro princípio proposto pelo modelo bioético personalista é o princípio de defesa da vida física, né? No sentido de que a vida física é a forma com que se expressam também as outras manifestações, as outras dimensões de pessoa. Por exemplo, quando a vida física está muito comprometida, quando acontece, no caso de algumas doenças, né, fica evidente como a doença, o mal-estar causado pela doença, né, a dor causada pela doença, comprometem as outras dimensões. Uma pessoa que está com uma baita de uma indigestão, né, vai ter muita dificuldade de viver com tranquilidade seu lado psicológico, seu lado emocional, seu lado social, talvez até o seu lado metafísico de espiritualidade, né? Então, garantir a defesa da vida física é a possibilidade que nós temos, né, de garantir que as outras dimensões também possam se expressar de forma mais íntegra, né? Por isso, o princípio da defesa da vida física. E não só por ser uma ferramenta importante para que as outras dimensões possam acontecer, mas também por uma questão de reconhecimento que a vida tem um valor, cada vida humana tem um valor que não se mede em algoritmos, não se mede em valores comerciais, né? É um valor muito grande e a preservação da vida física significa a preservação da vida, né? O segundo princípio é o princípio da liberdade e responsabilidade. Veja que coloquei princípio no singular de liberdade e responsabilidade. Não são 2 princípios, um liberdade, outro responsabilidade. Não, é um princípio que faz um conjunto de indicativos muito importantes para nós. Não há de se falar de liberdade sem se falar de responsabilidade. É esse o ponto importante. Qualquer ato livre da pessoa, e liberdade é um bem que nós todos buscamos, né, implica em alguma coisa. Tem consequências de alguma forma. Daí se falar de responsabilidades, né? Não existe, eu não consigo imaginar, e eu tenho refletido sobre isso há muitos anos, um ato dito de liberdade da pessoa que não tem alguma implicação em termos de responsabilidade, né? Impacto para terceiros, implicações para terceiros. Liberdade e responsabilidade, o tema da liberdade deve ser sempre trabalhado à luz também das responsabilidades. Senão, aí sim se torna uma coisa individualista, né? E fora de qualquer contexto de convívio social minimamente razoável, tá? Liberdade e responsabilidade correspondem a um princípio, né? Então eu começo verificando se a minha ação ou a minha proposta de ação, né, tem como ponto de partida, sendo redundante propositalmente, a defesa da vida física.
E depois também considero se isso está comprometendo a liberdade das pessoas diretamente envolvidas e tem que considerar quais são os impactos dessa decisão em termos de responsabilidades. O terceiro princípio, o princípio terapêutico, que poderia também ser traduzido por fazer o bem e evitar o mal. A terapêutica na área da saúde implica justamente nisso. Eu prescrevo um determinado medicamento buscando o quê? O bem da cura, né? E ao mesmo tempo considero que a minha intervenção terapêutica não possa, ela por si só, causar um mal maior daquele que a pessoa já tinha, né? Não pode ser o tratamento que leva o doente a adoecer ainda mais, ou gera outras doenças, talvez até piores do que a original, né? Então, quando se fala do princípio terapêutico, se está se referindo à busca do bem, né? E a se evitar que se promova o mal, né? Pela própria ação do agente aqui, né? E o quarto princípio, então vejam, esses três primeiros princípios, de alguma forma, aliás, dá para se fazer um paralelo, não dá para estender isso aqui, mas dá para se fazer um paralelo com os princípios da bioética principialista, né? Fica para uma outra oportunidade, uma outra aula, mas até aí, se vocês pararem e refletirem, vocês vão ver que há uma identificação, né? O ordenamento talvez não seja o mesmo, mas há uma identificação. O quarto princípio, esse sim, é um pouco novidade aí no cenário das discussões bioéticas, que é o princípio da sociabilidade e da subsidiariedade, que tem uma implicação, esse princípio, na questão das relações sociais. O que significa esse princípio? Sociabilidade. Significa que eu, na minha individualidade, tenho uma responsabilidade com relação à sociedade. Tipo assim, para falar uma coisa aparentemente banal, mas de grande implicação. Eu não posso deixar o lixo da minha casa na rua, na calçada, né, e fazer de conta que não tenho nada a ver com isso. Isso tem uma implicação para os meus vizinhos, para a sociedade, para mim mesmo, diga-se de passagem, né? Então, o meu ato, por exemplo, de cuidar do lixo, né, e hoje a gente inclusive estende isso no sentido da reciclagem do lixo, né, é importante como um gesto meu, como uma ação minha de preservação da sociedade na qual eu me insiro. Tá? Sociedade com lixo que não é tratado, lixo gera poluição, né? Isso não só vai incomodar e comprometer a saúde e o bem-estar dos meus vizinhos, mas mais cedo ou mais tarde vai ter implicação para mim mesmo. Tá? Então, o princípio da sociabilidade é aquele que me lembra de que eu tenho uma responsabilidade com relação à sociedade como um todo. Por outro lado, a sociedade, por intermédio dos seus agentes gestores, daqueles que administram a sociedade, tem uma responsabilidade para comigo, né, de me oferecer subsídios, daí a expressão subsidiariedade, subsídios que me permitam eu, Dalton, fazer as minhas ações em prol da sociedade, né? Essa é toda a discussão, não é o caso aqui, né, desse momento político brasileiro, né, importantíssimo, das eleições, em que nós devemos todos pensar o que eu posso fazer pelo Estado e o que o Estado pode fazer por mim. Tá? Último slide, por favor. Bom, aqui, no particular da bioética do modelo personalista, ela destaca, além daquilo que tudo que já foi comentado aqui, né, o aspecto da intangibilidade e não disponibilidade da pessoa. Isto é, o valor primário que motiva as medidas de segurança e coordenação de todos os abusos, inclusive, né? A pessoa é um bem por si só, né, que é intangível, que não está disponível como um objeto descartável, né, como os nazistas fizeram, né? Usavam as pessoas em pesquisa e assim que a pesquisa era concluída, de acordo com os interesses deles, essas pessoas eram, na pior expressão do descarte, né, descartadas, eram mortas, né? Eram entregues para a ferramenta de extermínio que eles tinham nos campos de concentração, né? Então, a bioética personalista, no que diz respeito à pesquisa, nos lembra dessa intangibilidade e não disponibilidade da pessoa. Nos lembra do princípio terapêutico já comentado aqui, né?
em especial nas pesquisas biomédicas, né, é legítimo enfrentar o sacrifício de uma parte do organismo para a salvação do mesmo organismo. Aliás, todas as cirurgias que fazemos, às vezes algumas cirurgias que são cirurgias que deixam com lesões, é o caso da cirurgia, por exemplo, para câncer, que às vezes se faz necessário remover uma parte do organismo, né, tem uma sequela, deixa uma cicatriz, eventualmente uma limitação. Mas a intervenção está em prol de um bem maior, que é a recuperação da saúde daquele mesmo organismo. Então, um risco sempre acontecerá. E na pesquisa a gente pode aceitar que esse risco existe. Mas esse risco tem que ser minimizado. E, por último, o valor da solidariedade social, né? Ora, é lícito pedir a cada um um sacrifício, né? Ou risco. Mas a gente sempre tem que considerar o seguinte: não se pode exigir de um indivíduo que ele ponha em risco a própria sobrevivência, a integridade física e mental e a moralidade pessoal e familiar. O que a gente pode pedir com relação a riscos tem seus limites, e os limites têm a ver com a dignidade da pessoa. E mais, uma vez que se trabalha com outra pessoa, o pesquisador deve obter o prévio consentimento esclarecido dessa pessoa. Tá? E aí voltamos à grande temática do conhecimento que já foi trabalhado e a gente pode discutir agora. João, próximo slide é só para, já que eu falei tanto de pessoas, passo o próximo. Aqui tem uma experiência que vivenciei há 3, 4 anos atrás no hospital universitário. Aqui vocês, quem puder olhar a fotografia, né, é uma foto pública, inclusive durante muito tempo teve no site do HU. Né? Nós temos aqui, para quem não está conseguindo ver, bem no centro, uma mãe com seu bebê no colo. Né? E no entorno, né, eu estou nessa foto também aí, depois vocês podem me achar aí no meio dessa multidão, né? Toda a equipe de pediatria neonatal do Hospital Universitário, aqui nosso, aqui do lado do ICB, que se dedicou durante 6 meses a uma série de intervenções que possibilitaram que essa criança recebesse alta, que nasceu no Hospital Universitário, recebesse alta, né? Ela voltou no dia dessa foto porque ela é portadora de uma alteração genética, epidermólise boliosa, né? Que é bastante tem graves implicações na sobrevida, né? E ela sobreviveu aos meses iniciais, pós o seu nascimento, graças a um esforço do hospital, dessa equipe do Hospital Universitário. Aliás, nem todos da equipe estão na foto, né? Mas o que eu quero destacar com isso? A importância de que todas as decisões, nesse caso eu poderia falar horas do histórico aí do Jean, que é esse garotinho, essa criança, todas as decisões que implicam numa vida, né, não podem ser tomadas sozinhas, as decisões. Por maior que seja o meu status científico, né, acadêmico ou profissional, né, e aqui nessa foto tem vários professores altamente titulados da USP, o cotidiano, a realidade da pessoa, desse valor, dignidade, complexidade da pessoa, exige de mim que saia de mim mesmo, né? E compartilhe tudo o que eu penso em fazer, né, com outras pessoas. Né? Daí a importância de uma equipe multiprofissional como essa, daí a importância de um comitê de ética em pesquisa. Né? São terceiros, outros personagens que estão lendo e que estão refletindo a respeito daquilo que eu estou me propondo como pesquisa, enquanto pesquisador como pesquisa. Né? Então, também que a gente sempre considere o seguinte: eu, por si só, não me basto. Eu, por si só, não dou conta. Né? E na medida em que eu compartilho, né, o resultado é bem mais promissor, é bem mais positivo.
João, obrigado. Eu me estendi, eu falei que ia falar meia hora, falei 45 minutos, né? Mas a gente ainda tem um tempo aqui que eu gostaria de ter um diálogo aqui com esse grupo que está me ouvindo. Então, te devolvo a palavra aí para você ver como a gente pode conduzir esse trabalho. Obrigado. Perfeito, Dalton. Muito obrigado pela aula. Eu vou encerrar a gravação. A gente tem feito assim, a gente fica até mais livre